Muito bem, pessoal, shalom a todos. Estaremos começando mais um shiur de hoje. Já estamos próximo ao Shabbat, Erev Shabbat, e principalmente estamos também comemorando a Gadol Mitzvah, grande mandamento que é o Hag Semea Pessah, festa da Páscoa judaica. Todo o Brasil e o mundo estão se alegrando, todos os judeus e Yehudim, tanto os messiânicos, ortodoxos, nazarenos, estão se alegrando nesse momento em concernente à grande mitzvah da Páscoa judaica, a verdadeira Páscoa judaica. Vamos começar mais um shiur de hoje, em especial a esse Pessah, a essa Páscoa judaica. Estarei falando sobre um Terilim, um Mizimor le Davi, que é o Cântico de Davi, em Terilim, Sefer Terilim 22. No livro dos Salmos, de número 22, eu quero ler o Passuk, o número 8, somente o número 8. A temática desse shiur é: eu sou um verme e não um homem. Esse shiur será em concernente ao Mashiach, trazendo aqui um significado espiritual para o Mashiach, o nosso Mashiach e Yeshua. Vamos fazer a brahá da leitura. Antes de começarmos esse shiur, quero que vocês compartilhem esse estudo, compartilhem com quem vocês quiserem, compartilhem com amigos, nos grupos de Facebook, WhatsApp, em qualquer plataforma digital do seu smartphone, do teu iPhone, do teu tablet, do seu notebook. Estamos aí conectados e vamos abrahar desse shiur de hoje. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher noten Torah emet uvisorat Yeshua hale amo Israel ukol hamin hain debino Yeshua Hamashiach Adonenu. Bendito sejas, Adonai, nosso Deus, Rei de todo o universo, que dás a tua Torá da verdade e as boas novas da salvação ao seu povo de Israel e a todos os povos mediante ao seu Filho, Yeshua Hamashiach, o nosso Messias. Muito bem, vamos começar então esse shiur de hoje. Terilim 22, que diz assim: Sefer Terilim, para quem não sabe, faz parte do cântico do Inário de Israel. Inclusive, o livro dos Salmos é um livro que, segundo os nossos sábios, é muito bom recitarmos esse salmo em momentos de angústias, de dificuldade, em momentos de enfermidade, tristeza. Leiam Terilim, que vocês vão perceber que há uma conectividade espiritual muito grande quando nós meditamos no livro dos Salmos. Diz assim o Salmo de número 22, Salmo 22, Passuk, número 8. 8. Mas eu sou verme e não homem, escarnecido por todos e desprezado pelo povo. O Salmo de Davi, Terilim 22, ele, segundo a Gemara, o Talmud, ele é lido em Megillah de Esther, em comemoração ao Megillah de Esther. Ele é lido na observância da festa do Megillah de Esther.
Só que segundo os nossos rabinos, os rabinos mais antigos, eles falam que o Salmo 22, ele é um salmo messiânico. É um salmo profeticamente messiânico em que traz alusão a Yeshua. O Salmo de Davi 22 é um salmo totalmente messiânico. Se você pegar o Salmo de número 22 e ler ele completamente, você vai ver os similares das palavras de Davi com as palavras de Yeshua. Quando Davi, o rei Davi, ele escreveu esse salmo, Davi ele teve uma inspiração muito messiânica quando ele escreveu esse salmo. Por exemplo, uma das palavras em que Davi escreveu nesse salmo é o Salmo 22, número 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás longe de socorrer-me, tão distante de mim e de meus gritos? Esse salmo aqui traz alusão a quando Yeshua estava no madeiro pendurado, quando ele disse aquelas palavras: meu Deus, por que o Senhor me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani, quando ele falou aquelas palavras no madeiro. Outra palavra que Yeshua ele falou quando estava no madeiro, que traz alusão a esse salmo, foi quando ele disse: minha boca está seca como um pedaço de telha, minha língua cola no palato. Tu me deitas no pó dos mortos, quer dizer. Traz alusão quando Yeshua ele pediu ali água e deram vinagre para ele, porque Yeshua estava com sede. Ele havia perdido muito sangue na crucificação, quando ele estava pendurado naquele madeiro. Ele sofreu como cordeiro que foi sacrificado em dia de Pêssaro. E de fato Yeshua passou por situações muito difíceis no madeiro. Outra palavra que Davi falou aqui, que com certeza traz alusão ao madeiro onde Yeshua estava pendurado: posso contar todos os meus ossos, enquanto eles me encaram com desprezo. Dividem minhas vestes, por minhas roupas jogam sorte. Quando os soldados romanos lançaram sorte sobre a roupa de Yeshua, traz alusão a esse salmo, quando também ele disse: posso contar todos os meus ossos. Davi diz. Há comentários que quando Yeshua estava sendo ali crucificado, parte dos ossos do corpo de Yeshua estavam expostos. Todo mundo estava vendo, trazendo alusão a esse salmo aqui, a dor que o Mashiach sofreu, a dor que ele passou, a dor que ele teve naquele madeiro, que não dá para falarmos aqui devido ao espaço e tempo, mas se você ler o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas e João, você vai ver a agonia e o sofrimento que o nosso Mashiach teve ao ser pendurado naquela cruz. Mas um salmo que me chama a atenção aqui é o Salmo de número 22, e aqui o Passuk parece que é 21. Tu me respondes dos chifres dos bois selvagens. Isso aqui traz alusão à força que ele teve, a força que o Mashiach teve, porque a palavra chifre no hebraico está ligado a Keren, quer dizer força. Então, de fato, o Mashiach ele passou por aqueles momentos agonizantes, como descreveu o Hanavi Yeshayahu, o profeta Isaías, no capítulo 53. Temos várias profecias messiânicas revelando Mashiach dentro do livro dos Salmos, do livro dos profetas. Em toda a Bíblia você vai encontrar Mashiach sendo revelado. Mas eu quero ir ao ponto-chave
da temática de hoje. A temática de hoje é Salmo 22 e o verso de número 8, que diz assim: Ve'anohi tolahas velo inshi, que quer dizer, mas eu sou um verme e não um homem. Ver anohi tolahas velo inshi, mas eu sou um verme e não um homem. Essas foram as palavras de Meler Davi, o rei Davi, quando ele escreveu esse salmo. Quando nós lemos esse salmo, Davi dizendo, mas eu sou um verme e eu não sou um homem. Dá a entender, quando nós lemos esse salmo aqui, dá a entender que Davi estava se diminuindo demais. Dava a entender que Davi talvez estava até em pecado. Dava a entender que Davi ele havia cometido um pecado, uma haverá gadol, um pecado muito grande, para levar ele a dizer que ele era um verme, não um homem. Eu mesmo, quando eu comecei a ler esse texto há algum tempo atrás, eu achava que talvez Davi ele estava passando por um momento muito difícil da sua vida para levar ele a escrever esse salmo dizendo que ele era um verme, não um homem. Só que lendo esse texto e fazendo uma pesquisa minuciosa, fazendo uma perícia, estudando nos originais, eu descobri várias coisas que estão codificadas no Salmo 22. Existem coisas codificadas no Salmo 22. E se nós cavarmos à luz da Torá, do hebraico, podemos extrair várias revelações e interpretações em Midrash, Midrashim, a Kabbalah e pelo Talmud. Porque há coisas codificadas no Salmo 22 que nós podemos extrair e revelar Mashiach dentro dos salmos. Quando Davi ele escreveu esse salmo, o número 8, Ve'anohi tolahas velo inshi, eu sou um verme e não um homem, é porque o governo de Davi, o governo Meler Davi, segundo os nossos Rahamim, nossos sábios, ele é comparado à lua. Por quê? Porque a lua ela reflete apenas a luz do sol. O rei Davi ele sentiu que era um mero reflexo do poder divino, sem direito inato à honra ou poder. Por isso que ele falou, eu sou um verme, não homem. E no começo do salmo, a epígrafe está dizendo, para o regente, feito para o nascer do sol, Salmo de Davi. Então Davi aqui ele estava escrevendo esse salmo aqui, tendo inspiração muito grande e tendo revelações muito grandes de Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Davi. O que ele quis dizer nesse salmo? Mas eu sou um verme e eu não sou um homem. Davi ele era um pecador, como eu disse. Davi ele havia cometido vários equívocos, vários tropeços. Foi isso que levou ele a escrever esse salmo. Não foi não. Como eu disse aqui no começo, Davi ele respirava ao Messias. Vários profetas daquela época, várias pessoas tiveram revelações muito grandes do Mashiach ao escreverem suas literaturas. Inclusive Davi, se você pegar o Midrash, você vai ver que Davi se levantava de madrugada e Davi ele começava a pegar a sua caneta e começava a escrever salmos, tendo uma íntima inspiração do Ruach HaKodesh para escrever essas pérolas que hoje eu estou aqui falando aqui para vocês aqui.
Mas o que quer dizer quando ele disse, eu sou um verme, não um homem? O que quer dizer isso? O que quer dizer quando ele disse que ele era um verme e não um homem? Primeiramente, quando Davi ele falou que ele era um verme, não um homem, esse verme que Davi falou aqui, esse verme que Davi falou aqui, era uma espécie de largata, cientificamente por nome de cochonilha, era uma largata vermelha, cochonilha, e essa largata ela é muito usada, ou era usada, eu acho que proibiram de usar essa largata cochonilha para fazer confecções de roupa ou tingimento de roupas. As grandes indústrias usavam muito essa largata para extrair uma espécie de líquido vermelho para fazer tingimentos de roupas, para fazer tingimento de tecidos para que a roupa ficasse vermelhinha. Então essa largata, o nome dela é cochonilha, uma largata vermelha, que era usada para confecções de roupas e tingimentos de roupas. E ainda mais, dizem os nossos rabinos, os rabinos mais antigos, que essa largata aqui, ela traz alusão ao Mashiach. Essa largata, cochonilha, tolahas, que é cochonilha, ela traz alusão ao Mashiach. Porque quando essa largata, por nome de cochonilha, ela ia dar filhotes, porque ela dava filhotes uma vez na vida. O que essa largata fazia? Essa largata ela subia em um madeiro, ela abraçava naquele madeiro, e quando essa largata se abraçava no madeiro, ela soltava um líquido vermelho, e aquele líquido que ela soltava ali, ela estava gerando novos filhos. Ela estava gerando novos filhos. Ou seja, se essa largata aqui, os rabinos dizem que ela é a tipologia do Mashiach, isso quer dizer que quando o Mashiach estava ali no madeiro, o seu sangue descendo sobre aquele madeiro simboliza o quê? Simboliza os filhos que ele gerou naquela cruz, que somos nós hoje aqui. E segundo ainda os nossos rabinos, essa largata por nome de cochonilha, o líquido dela, quando virava pó, ele era usado para curar a lepra. E a palavra verme, ela é o Mashiach que foi esmagado, e a substância vermelha que saía daquela largata serviu para quê? Para cura para as nações. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Olha que tremendo isso. Olha que tremenda essa revelação dos nossos Rahamim. E se você pegar a Brit Hadashah e procurar as palavras do Rabino Shaul, pegar ali a palavra, você vai encontrar várias vezes o Rabino Shaul falando do sangue do Mashiach. O sangue do Mashiach, ele tem poder para purificar todo tipo de pecado. E essa largata, por nome de cochonilha, por isso que Davi disse, eu sou um verme não homem. Essa largata, por nome de cochonilha, ela era usada na mitzvah da movilha vermelha. Está na paraxá de Rukat. Sefer Bamidbar 19, e o Passuk diz assim: o Cohen pegará madeira, olha só, madeira traz alusão a Mashiach, isopo e tecido de escarlate, e os lançará junto da movilha enquanto ela estiver queimando.
Olha que profundo isso aqui, gente. Essa largata, ela era usada na mitzvah de Ruká, da Parashá de Ruká, da movilha vermelha, aonde o Cohen ele fazia ali a mitzvah de purificação. Isso aqui é muito forte. Para finalizar esse pequeno shiur, para mim terminar esse pequeno shiur, olha o que diz Tehillim, Salmos de número 121. Salmos de número 121. Salmos de número 121. Uma canção de ascensão. Olha só. Canção de subida. Eu elevo meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem de Adonai, o Criador do céu e da terra. As escrituras, onde está dizendo aqui, eu elevo meus olhos para o monte. Quem é o grande monte? Que monte é esse que Davi está se referindo? No livro de Zacarias 4:7 também diz assim: quem és tu, ó grande monte, antes de Zorobabel? E você se tornará uma planície. Este versículo se refere ao Messias, o descendente de Davi. E por que ele foi chamado nesse passuque de grande montanha? Por quê? Porque ele será maior do que os patriarcas, como é dito. Eis que meu servo prosperará, e ele será exaltado e elevado, e será muito elevado. E Isaías capítulo 52, versículo 13. E ele será exaltado acima de Abraão, acima de Isaac, e muito mais acima de Jacó. Ele será exaltado. Exaltado. Isso aqui é muito forte. Por isso que a Escritura dizem: quem és tu, ó grande monte? As profecias estão aí. Mashiach ben Davi, em breve ele voltará em glória. Eu acredito que Mashiach ele vai voltar em uma das festas. Quem sabe ele pode voltar em Pessah, tabernáculo. Vários rabinos dizem que ele pode voltar na festa de tabernáculo. Mas olha só, gente, essa semana eu estou preparando um estudo sobre o rei Hazaquiahu, o rei Ezequias. Estou preparando um shiur sobre o rei Ezequias. Eu vou trazer revelações profundas e tremendas para esse canal aqui, essa semana agora aí. Rei Ezequias, ele foi um grande rei que reestabeleceu a Páscoa do Eterno em seu tempo. Eu vou trazer revelações tremendas. O que o Eterno abençoe a todos, que você possa ter muita relevância nesta Páscoa, e que Hakadosh Baruch Hu abençoe a todos vocês. Você que é novo no canal, talvez esteja perdido. Esse canal aqui é um canal messiânico. Somos judeus messiânicos e nós estamos aqui para trazer aqui alguns esclarecimentos das Escrituras a respeito de Mashiach. Você que quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, deixe o seu comentário, deixe o seu número, que eu estarei te acionando, salvando o seu contato e conversando com você para colocar no nosso grupo, para você acompanhar os estudos que nós colocamos durante a semana. Tá? O grupo está bombando e muitas pessoas têm feito techuvá e retorno, e é tempo das igrejas voltarem às origens. É tempo do povo voltar às origens.
de comemorar as festas. Se algum pastor tentar impedir você de guardar Shabat, comemorar a festa, diga para ele que ele está totalmente errado. Ok? Eu estarei fazendo um estudo sobre Techuvá, sobre retorno e restaurando as raízes. Eu vou me aprofundar mais para falar com vocês aqui, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos e um Shabbat Shalom. E que todos nós tenhamos a nossa emuná em Mashiach. Hazak, Hazak, Benir, Hazek. Shalom a todos.